Olá, queridos alunos, tudo bem? Após a nossa última videoaula sobre configuração de redes no Linux, nós vamos fazer a aula hoje de servidor DHCP, tudo bem? Bom, então vamos lá, clicando na matéria, vocês vão observar que tem uma parte costumeira, que é a parte teórica de texto, explicando cada item de um servidor DHCP, o que é o servidor DHCP, quais são os itens de configuração de um servidor DHCP que nós devemos conhecer e especificamente qual que é o papel fundamental de um servidor DHCP na rede, tudo bem? Muito bem, para variar, a nossa aula é sempre baseada naquele conceito de mão na massa, que é só receitinha de bolo, só você seguir a sequência, está tudo certo, está tudo configurado exatamente como vai ser, né, o procedimento dentro da máquina virtual, então basta só seguir os conceitos e vai dar tudo certo no final, tudo bem? Lembrando que você pode utilizar aí, né, versões do Ubuntu ou até versões do Debian. No caso, nós estávamos usando a versão do Ubuntu, o Lubuntu, que é o Ubuntu vem com a interface LXDE 17, e desde a aula passada eu passei a utilizar agora o Debian 9.2, tudo bem? Mas não que vá mudar alguma coisa não, de forma alguma, né? O Ubuntu é baseado no Debian, então praticamente quase todos os comandos, os pacotes são praticamente os mesmos, tudo bem? Mas caso você queira usar Slackware, caso você queira usar Red Hat, padrão Red Hat, basta você apenas tão somente adaptar o nome do pacote e mudar também o nome do comando para instalação de pacotes pré-compilados no repositório, tudo bem? Então vamos lá. O que é DHCP? Então, DHCP, né, é a abreviação de Dynamic Host, tá? Configuration Protocol, ou seja, protocolo de configuração de hosts ou de computadores de forma dinâmica, tudo bem? Ou seja, em uma rede ou então em uma subrede tem duas formas de você atribuir endereço IP, que seria o endereço lógico, aos computadores. Ou você formatando essas configurações, esses dados de rede, né, de endereçamento IP manualmente, sentando de máquina em máquina, que alguns administradores de rede preferem, né, não vamos entrar aqui na discussão de qual é melhor, se DHCP ou se é configuração manual. E a outra forma é você instalando o servidor, e esse servidor, a partir do momento que instalar, cada computador que se conecta, né, na rede ou que é ligado dentro de uma rede, faz uma consulta a esse servidor DHCP e solicita que seja alocado o endereço IP dentro dos endereços que a gente especificar, né, nessa configuração, para que seja oferecido o endereço IP para esse computador por um determinado período de tempo enquanto ele estiver ativo naquela rede, tudo bem? Muito bem, vamos lá então. Olha só, o que eu posso passar de parâmetro dentro de um arquivo de configuração do servidor DHCP? Posso passar o endereço IP, que é o endereço lógico, o endereço da máscara de rede, o endereço dos meus roteadores, o gateway, o endereço dos meus servidores de nomes, né? Por exemplo, o meu DNS, endereço servidor de fontes, servidor Windows, que seria o Windows Name Server, que seria, né, um autenticador lá do Windows, servidor proxy e assim por diante. Então eu posso passar uma infinidade de dados via DHCP, inclusive que vai ser a nossa próxima aula, que vai ser o servidor NTP, que é o Network Time Protocol, que é o servidor de protocolo de tempo, tá? De temporização, de data e hora, que nós vamos fazer na nossa próxima aula, justamente para mostrar que é importante a gente manter sincronizado toda a nossa rede para que a gente possa desenvolver de forma automatizada e sincronizada em todos os computadores atividades agendadas, tudo bem? Bom, nós já vamos passar direto para a parte do arquivo de configuração. Bom, mas antes, só para dar uma explicação geral, como que funciona o DHCP? Você tem um computador que vai ser o servidor, que no caso vai ser essa nossa máquina virtual. Nós vamos simular o ambiente virtualizado, né, com uma rede interna, que é justamente para a gente isolar, para nós isolarmos a nossa rede da rede externa, para evitar que as máquinas virtuais que a gente colocar como clientes peguem endereço IP de servidores DHCP reais que estão na nossa rede e que passem a pegar o endereço IP da nossa máquina virtual que foi definido como servidor.
Bem, como que funciona? O computador, quando é ligado, ele inicializa toda a parte de configuração de hardware, que está lá, tem a configuração do BIOS. Logo após isso, ele verifica onde é que o sistema operacional está gravado. Vai lá, dependendo se você tiver mais de um sistema operacional, o usuário selecionar o sistema operacional, ele vai lá, carrega esse kernel do sistema operacional, traz para a memória, descompacta, traz para a memória, da memória, leva para o processador, começa a executar o sistema operacional e aí automaticamente uma série de passos são executados. E um desses passos é justamente de inicializar a interface de rede. Bem, quando você define que o seu computador ele vai estar configurado no modo DHCP, a sua interface de rede, automaticamente o que acontece? Automaticamente esse computador cliente ele emite uma mensagem via broadcast, ou seja, ele emite uma mensagem para todos os computadores da rede, né, perguntando quem que é o servidor DHCP. Mas por que isso? Porque a princípio, como ele não tem endereço IP, o que acontece? Então ele não sabe quem é quem na rede, ele também não tem uma identificação própria, porque ele não tem um endereço IP. Então justamente por esse motivo é que ele emite uma mensagem para todo mundo. E essa mensagem vai para todos os computadores. Só que aí só responde o computador que tem o servidor DHCP instalado. Ele te pergunta, você é o servidor DHCP? Né? Você é o servidor DHCP? Quando chega no computador que está instalado o servidor DHCP, aí esse computador automaticamente responde para ele, sim, eu sou o servidor DHCP. Aí falou assim, o computador cliente falou, então eu estou solicitando um endereço IP para que seja locado para esse meu computador durante o período de tempo que você achar conveniente. Então, basicamente assim funciona. O computador não está instalado o servidor DHCP, vai lá e verifica naquele range de IPs, ou seja, naquela faixa de endereço IP que eu destinei para computadores DHCP da minha rede, verifica se tem algum computador, se tem algum endereço IP livre, caso esse computador cliente não tenha nunca logado nessa rede, e atribui o endereço IP para ele. Tá bem? Muito bem. Caso esse computador já tenha sido logado naquela rede, o que acontece? O servidor DHCP vai lá nos logs, verifica se existe registro desse computador nos logs, verifica qual que é o endereço IP que esse computador estava utilizando e aloca novamente esse endereço IP a esse computador. Tá bem? Depois nós vamos entender os conceitos de que após um tempo máximo de locação, se esse computador estiver fora da minha rede, esse registro, né, ele é apagado, ou seja, esse endereço IP que estava alocado para esse computador, né, é retirado da locação dele e fica livre para que outro computador possa utilizá-lo. Por que isso? Para que você não esgote os seus endereços de IP que você tem definido na sua faixa, ou seja, a minha rede tem que ser dinâmica. Se eu tenho um computador que foi para, digamos assim, para o suporte, ele ficou uma semana lá, e o meu tempo máximo de locação de endereço IP são 2 dias, então o que acontece? Automaticamente após 2 dias, acontece o que? A liberação desse endereço IP, para que eu possa locar esse endereço para outro computador que esteja entrando na minha rede. Por que tem que ser assim? Porque se eu não fizer assim, eu não vou ter uma dinâmica na minha rede. Então, eu vou estar sempre o quê? Prendendo, né? Ou seja, confiscando esses endereços IP para uma máquina específica, sendo que eu nem sei se essa máquina ou esse host, esse computador vai voltar para a minha rede. E é assim que acontece em todas as redes, sub-redes que trabalham com esse conceito de DHCP. Exemplo, o nosso provedor de internet. Quando você se conecta ao seu provedor de internet, automaticamente ele atribui um endereço IP dentro de uma faixa de endereço IP que ele tem para alocação de endereço para os seus clientes. Bem? Então vamos dar uma olhada nesse conceito. Então aqui, ó, o nosso arquivo basicamente ele vai se constituir desses itens aqui, ó, DNS Update Start No, né? Inclui a versão DHCP Server se for para superior a 3.0, o que ele está indicando para nós aqui que é para a gente obter informações do DHCP e não do DNS, tudo bem? Basicamente é isso. Depois qualquer coisa mais para frente a gente vai tentar compreender melhor, mas basicamente é o seguinte, ó, não pegue nenhuma informação, tá, do servidor DNS, mas do servidor DHCP também não é necessário colocar, não é obrigatório. Bom, agora o que é importante são esses 2 itens que eu acho extremamente importante para a gente entender o conceito de servidor DHCP. A gente tem o Default List Time. O que é Default List Time? O próprio nome já fala, tempo
de locação padrão, de o que? 600 segundos. 600 segundos são 10 minutos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o que indica para o servidor, para o computador cliente, que após 10 minutos, né, inserido na rede, ele tem que emitir uma mensagem para o servidor da DHCP avisando, falou assim, ó, eu ainda estou ativo, continue reservando esse endereço IP para mim. Tudo bem? Caso não aconteça a emissão desse comunicado do computador cliente para o servidor da DHCP, ele automaticamente começa a regular esse endereço de locação pelo maximum time. O que é esse maximum time? Tempo de locação máximo, ou seja, 7.200 o quê? Segundo, ou seja, isso aqui dá o quê? 2 horas, tudo bem? Ou seja, se após 10 minutos o computador cliente não reativar, ou seja, não reavisar o servidor da DHCP de que ele ainda quer continuar, que ele ainda está ativo na rede, que quer continuar a colocação daquele endereço, após 2 horas, né, automaticamente o servidor da DHCP desconecta aquele endereço locado, né, daquele computador. Mas como que ele consegue localizar quem é quem na rede? Muito simples, nós temos na nossa rede local, a localização da máquina local, na rede local, ela é feita pelo endereço MAC, que é o endereço físico. Então, no arquivo de locação do DHCP aparece o nome do computador a qual foi locado, você vai ter o nome do computador na rede, vai ter o endereço MAC e o endereço IP associado a ele. Então ele sabe exatamente, ele tem o mapa de todos os computadores na rede, ele sabe exatamente quem é o computador e qual que é o endereço IP locado para ele. Então após 2 horas, caso não esteja recebendo essas reconfirmações de computador ligado, o que ele faz, servidor DHCP? Ele vai lá simplesmente e retira esse registro. Quando ele retira esse registro, ele automaticamente está liberando esse endereço IP de locação para outro computador que porventura venha entrar na rede. Bom, aí é que eu estou passando, né, nessa diretiva o endereço da minha máscara de rede, que é a máscara de rede padrão C 255.255.250. Nesse outro item aqui sempre começa com option subnet mask, né, option broadcast address. Eu estou passando endereço de broadcast, ou seja, é justamente aquele endereço que eu falei que os computadores da rede vão utilizar quando querem mandar uma mensagem para todos os computadores da rede. Aqui eu estou passando o endereço do roteador, ou seja, do meu gateway, ou seja, do computador que é usado pela rede para o quê? Para sair, né? Ou seja, tem um computador que é o meu gateway, ou seja, que é o meu backbone na rede. E esse computador é quem vai controlar todo o fluxo de entrada e saída. E nesse caso aqui eu estou indicando para ele, para o cliente, que é um 92681. Aqui eu estou repassando para ele o meu servidor DNS, tá? Pode ser um 92681.2. Aqui a gente vai adotar um para ficar o mesmo computador DNS. Aqui eu estou passando o nome do domínio, né? Ou seja, o meu domínio, ou seja, o nome do meu domínio, da minha rede aqui vai ser Linux, né? E aqui, veja bem pessoal, aqui eu estou passando exatamente esse conceito, né, para o servidor da DHCP do range de IPs que eu tenho. Então eu estou dizendo para ele no arquivo de configuração, a minha rede é o 92680, máximo 255.255.250, e o meu range de IPs, ou seja, a faixa de variação de endereços que eu vou utilizar para oferecer para os computadores que estiverem conectando a minha rede é de 10 a 100. Ou seja, quem que define isso? O administrador. Ele sabe exatamente, ou ele deveria saber exatamente, quantos computadores ele vai precisar ter naquela subrede, e dessa forma ele vai saber quantos endereços IPs, né, de locação ele vai deixar disponível para esses computadores. Tudo bem? Ok? Aí você deve estar perguntando, assim, mas os computadores de 192.68.1 até o 192.68.10, eles ficam lá reservados para caso de atribuição manual. E os de 101 até 254, mesma coisa também. Tudo bem? Caso eu queira fixar algum IP de algum hardware na rede, ou na subrede, como no caso da impressora, até a gente colocou o nome host impressora, o conceito é praticamente o mesmo. Eu só defino o nome do host, no caso a impressora, que chama de impressora. Mas se for HP 4528, quando você for host HP 4528, se for
LPR25, você coloca LPR25, então você coloca o nome do equipamento, o nome que está o equipamento utilizando na rede, né? E aqui abre chaves, então hardware Ethernet, eu coloco o endereço MAC do equipamento que eu vou estar definindo o endereço manualmente para ele, certo? Ponto e vírgula, nunca esqueci de ponto e vírgula. E aqui eu coloco essa diretiva, fixed address, né? Ou seja, estou fixando o endereço desse equipamento, né? Que se chama impressora, com esse MAC a esse endereço IP, 926816, tudo bem? Então, a partir desse instante, esse IP passa a ser atribuído permanentemente, tá, pessoal? Ele não obedece a esse conceito de full list time nem max list time. Como se eu estou definindo permanentemente, manualmente, teoricamente, estou dizendo para ele que esse endereço IP passa a ser o que? Atribuído permanentemente a esse endereço MAC. Quando que eu posso mudar isso? Quando eu vier aqui manualmente e modificar essas configurações. Tudo bem? Bom, agora vamos à parte prática. Sempre relembrando, é interessante fazer o sudo apt-get upgrade para atualizar os pacotes, sudo apt-get upgrade para atualizar a lista de repositórios. E aí, basicamente, depois a gente passa para a instalação de quem? Do nosso servidor DHCP. O servidor DHCP, de um tempo atrás, ele chamava-se DHCP, né, 3-server ou DHCP server. E hoje em dia ele passou a ser mantido pela ISC. Então mudou-se o nome do pacote para ISC DHCP server. Tudo bem? Copiei, Ctrl C aqui. Agora eu vim aqui, eu entro como usuário root. Tudo bem? Lembrando que o nosso usuário aqui é aluno, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O nosso usuário é root, administrador. E senha também 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? É só para a gente. É uma máquina virtual só para teste. Então aqui é para a gente não ficar, né, tendo que se lembrar de senha, já que temos tantas senhas para lembrar. Tudo bem? Então aqui Ctrl Shift V, colei, ok? E aí eu vou proceder com a instalação. A instalação dele é razoavelmente pequena, uns 526 KB. Dependendo da versão de distribuição, pode ser que seja um pouco mais, pode ser que seja um pouco menos, mas basicamente gira em torno aí dessa faixa de 526 bytes. Bom, muito bem, agora terminou a instalação, foi tudo certinho, tudo ok, beleza? Agora nós vamos lá na pasta, no diretório onde está o nosso DHCP. Eu vou dar uma limpada na tela, Ctrl L. Tudo bem? Então, cd/etc, normalmente lembrando que o etc é a pasta de configuração dos pacotes, né, que são instalados via repositório. Geralmente se escreve, eles criam uma pasta de configuração dentro do etc, tá? Então, dhcp, certo? Aqui já estou dentro da pasta. Vou dar um ls aqui, ok? Meu arquivo aqui já está aqui, dhcpd, tá? .conf, ok? Vamos dar uma olhada nesse arquivo dhcpd.conf aqui. Então, nano dhcpd.conf, né? Vocês observaram, eu já fiz a alteração desse arquivo aqui, tudo bem? Vou dar uma limpada na tela. Vou fazer o seguinte, vamos fazer um outro procedimento, rm-rf dhcpd.conf. Eu vou apagar esse arquivo, né? Eu vou renomear de novo para o arquivo dhcpd.conf, ok? Dá uma limpada na tela. Agora, ok, só temos o arquivo dhcpd.conf. Então eu vou abrir esse arquivo só para a gente dar uma olhada, que é o arquivo original, certo? E aqui vocês vão ver que vocês têm uma série de configurações aqui, né? De sugestões, etc. Então, o que a gente faz geralmente nesse caso? Como a gente já está querendo ir direto ao ponto e nós já temos o arquivo de configuração dentro da nossa matéria, dentro da nossa aula, então o que nós vamos fazer? O que a gente sempre costuma fazer para que seja uma boa prática de configuração de servidores. Eu vou renomear, tá? mv dhcpd.conf para dhcpd.conf.original. Ou seja, olha só, eu estou renomeando esse arquivo, que é dhcp.conf, para dhcp.conf original. Por quê? Porque daí se acontecer alguma coisa, se eu fizer, vamos supor, eu estou iniciando e tal, eu cometi algum erro, e daí eu quero retornar, eu não vou lembrar da configuração que tinha anteriormente, né?
Então, geralmente uma prática que a gente faz é assim, a gente isola o arquivo, olha aqui, tá? Não tem mais o arquivo dhcp.conf, mudou de nome, e o arquivo dhcp.conf, né? Ele tá com o que? Aquela configuração anterior. E aí, baseado nisso, o que eu posso fazer? Agora eu vou criar um arquivo dhcpd.conf, certo? Tudo bem? Quando eu coloco o nome de um arquivo, esse arquivo não existe, o próprio editor já trata de o quê? Quando eu só vou criar esse arquivo. Então, pronto, aqui, não tem nada dentro. Volto lá para a matéria, para a disciplina, e aí o que eu faço? Olha só, pessoal, eu vou pegar esse arquivo, com essas configurações aqui, vou copiar, eu vou levar lá Ctrl Shift o quê? Sempre Ctrl Shift V, tá? Aqui ele fica essa sujeira aqui, não vai modificar em nada, mas se você quiser, você pode, tá, dando uma arrumada. Aqui eu esqueci o ponto e vírgula, certo? Você dá uma limpada. Nunca pode esquecer que tem ponto e vírgula. Todos esses registros, eu dou no tab, né? A gente geralmente nesses arquivos de configuração a gente costuma utilizar o tab para ficar exatamente a mesma distância, certo? E quando a gente for fazer aplicar algum filtro, né, para fazer seleção dos triggers, já está tudo ok. Muito bem, tab, ok o arquivo. Então, aquelas configurações que nós vimos lá, olha aqui, eu só mudei aqui, a única coisa que eu vou mudar aqui é essa opção aqui, Domain Name Server, né, que eu vou mudar de 2 para 1, ok, tá bem? E eu vou salvar, então Ctrl X, ele vai perguntar se eu quero, né, salvar essas modificações, sim, yes. Ele falou assim, você tem certeza que você quer que renome ele como dhcpd.conf? Ok, renome. Muito bem, essa parte do dhcp é muito simples de se configurar e é basicamente isso. Agora a única coisa que a gente tem que, né, se atentar, que prestar atenção, é justamente essa questão do que a gente fez na aula passada, né? Que é justamente perceber se a nossa interface ela está configurada de acordo com os valores que nós passamos pelo dhcp. Então, muito bem. Relembrando novamente, tá? Então, qual que é o arquivo nosso de interface? etc Network Interface. Então, na aula passada nós tínhamos aprendido a fazer essa parte, tudo bem? Olha aqui, ó, nós definimos que a nossa interface, né, 2, que seria aquela interface lá, a primeira na nossa máquina virtual, tá aqui, tudo bem? Deb, configurações, rede. Estão vendo? Adaptador 1, rede interna, que eu defini o endereço dele manualmente, e adaptador 2 como NAT. Tudo bem? Aí aqui a gente volta para a aula de novo aqui, ó. E eu defini que aquela interface 1 lá no VirtualBox, tudo bem? É o que? 192.68.1.1, NetMask 2550, Broadcast, Network, Gateway e VMware. Tudo bem? Ok? Muito bem. Feito isso, aí basta eu inicializar o meu servidor DHCP. Ok, então olha só, como que eu reinicio o servidor? Basicamente, indo lá no diretório etc, dentro do diretório init.d, que nós já falamos sobre isso, init vem de inicialização, d de demo. Então ele diz para mim que essa pasta ou esse diretório é o diretório de inicialização dos serviços, dos meus demos. Então eu indico que eu quero inicializar o servidor ISC DHCP Server, né, para que ele refaça as leituras. Então aqui, ó, ISC DHCP Server Restart, ok.
e pronto. Meu servidor DHCP já está automaticamente inicializado. Tá bem? Então, vamos lá. Agora, nós vamos pendurar a nossa máquina. Olha só. Então, nós criamos uma máquina aqui XP, que é aí que eu recomendo que vocês criarem essa máquina XP. Por que a máquina XP? É porque você pode encontrar facilmente a ISO dele de forma livre, né? Porque a Microsoft já deixou de dar o suporte, então você consegue facilmente descobrir. E aí a máquina XP é uma máquina que ela utiliza pouco recurso do seu computador, ela vai precisar de pouco espaço em disco e também vai precisar de pouca memória. Então, se você tentar instalar uma cópia original, vamos supor, de um Windows 7 ou de um Windows 8 ou do Windows 10, então o que vai acontecer? Você vai precisar ir em torno de uns 20 GB de disco, pelo menos 1 ou 2 GB de memória RAM, né? Já com XP nós já tem uma certa facilidade, tudo bem? Olha aqui, interessante a gente vir aqui, cria a máquina XP, configurações, vamos dar uma olhada na interface de rede dele, olha aqui, ó, tá vendo? Então eu coloquei adaptador 2, 3 e 4 desabilitado. Agora adaptador 1 eu coloquei no modo rede interna. Por quê? Para que ele possa estar na mesma rede que o meu servidor DHCP. Estão percebendo? Então o que é rede interna? No VirtualBox, ele estabelece uma conexão, estabelece uma rede apenas então somente entre as máquinas virtuais. Ou seja, se eu configurar todas as minhas máquinas virtuais dentro da mesma rede, elas vão se enxergar, mas só elas. Ou seja, elas não conseguem enxergar a rede externa, não conseguem enxergar a máquina real e vice-versa. A rede externa não consegue enxergar eles e nem a máquina real consegue enxergar eles. Por que a gente utiliza essa rede interna? Para que a gente possa criar um ambiente controlado, né? Como foi dito no início da aula, para que esse meu Windows XP, que eu vou inicializar agora, ele possa ser, né, detectado pelo servidor DHCP, ou seja, ele possa entrar, né, na minha rede, tudo bem, e possa capturar isso o que? Esse endereçamento de IP diretamente do meu servidor DHCP que foi configurado e não de uma outra rede DHCP que esteja aí em qualquer outra rede por aí que ele esteja se conectando. Ou seja, se eu colocar ele como uma máquina real na rede, qual vai ser o problema? Pode ser que ele não consiga detectar, né, o meu servidor DHCP e ele pega o endereço DHCP de outro computador. Muito bem, olha aqui, vejam bem que ele já está conectado aqui, mas vamos dar uma olhada. Como é que a gente faz a configuração a partir de rede no Windows? Então, eu venho iniciar, painel de controle, eu venho em conexões de rede, tudo bem? Conexão local, clico com o botão direito, propriedades, vejam bem aqui em protocolo TCP, propriedades, que ele já está aqui, obter endereço IP automaticamente e obter servidor DNS também automaticamente. Então eu já configurei esse computador, ou na realidade você instala o Windows XP, ele já vem configurado automaticamente para pegar endereço automático via rede. Então dá OK. Caso você queira, você pode habilitar essa opção que está desabilitado, que é justamente para mostrar esse controle de rede aqui, e você dá OK, tudo bem? Então vamos lá de novo, eu vou desabilitar essa interface, desativei, eu vou ativar a interface novamente. O que a gente vai perceber? Que ele vai começar a detectar o que? O servidor DHCP vai solicitar e pronto, já está endereçado o que? Um IP para ele. Vamos dar uma olhada nas configurações dele, só dá um clique em cima do ícone de rede e a gente pode vir aqui em suporte, tá? Olha só, o endereço dele é 192.168.1.10, que é justamente o primeiro endereço, ó, vocês perceberem aqui, ó, era justamente o primeiro endereço que a gente definiu no nosso range aqui, ó, range 192.168.1.10. Como eu não tenho nenhuma outra máquina na minha rede e o Windows foi o primeiro a ser conectado na rede, então o que aconteceu? Basicamente aconteceu dele pegar o primeiro endereço disponível, tudo bem? E assim vai indo nessa sequência. Se eu tiver 10, 11, 12, 13, 14, 15 alocados em outro computador, o próximo computador que entrar na rede, ele vai o que? Receber o endereço 16. Então aqui, ó, a máscara de rede que a gente já tinha definido para ele. Então aqui, ó, máscara de rede aqui, ó, vocês estão vendo? 255.255.0, certo? Outro item que a gente passou para ele foi o gateway,
que a gente passou aqui, Options, Router 192.681, ok? Se eu quiser verificar mais detalhes, olha só, clico em detalhes, ele vai passar para mim o endereço físico, endereço máscara de subrede, gateway padrão, servidor DHCP, o endereço. Servidor DNS é o que nós tínhamos passado aqui, ó, Domain Name Server, ok? E agora interessante, que ele vai pegar automaticamente aqui no arquivo de log do DHCP, ele vai pegar exatamente esses detalhes que interessam para a gente, ó. Obtenção da conexão, tá? 4/4/2018 às 8h48 e 41, e o vencimento da concessão 4/4/2018 ao que? 8h57, ou seja, né? Olha aqui, the full list time, 10 minutos. Então isso indica, para que ele guarda essas informações? Isso indica para ele, para esse computador, que é o cliente, que após 10 minutos, tá? Após 10 minutos, ele tem que emitir o que? Um sinal avisando o servidor DHCP de que ele está o que? Ativo. Então daqui 10 minutos, se você voltar a essas configurações de rede aqui, você vai perceber que ele vai ter mudado para 8h57 e aqui vai mudar para o que? 9h06. Muito bem, pessoal, era basicamente isso. Nós aprendemos a configurar, instalar, configurar o nosso servidor DHCP. E na próxima aula nós vamos proceder com o servidor NTP. Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite.